E aí, pessoal, eu vou tentar aqui, certo, resumir um pouco sobre algumas características das doenças exantemáticas lá na pediatria, certo? A gente sabe que são várias doenças, certo? Dentre elas a gente encontra aí como principais, né, o sarampo, a rubéola, por aí o exantema súbito, o eritema infeccioso, que é muito tomado, certo? E, na verdade, que todas aqui elas são bem importantes, né? Mas, dentre essas 5 primeiras aqui, geralmente aparece mais nas provas aí, certo? Apesar de que varicela não deixa de ser importante aqui pra gente abordar isso também, certo? Nessa, eu vou dividir 2 vídeos aqui, certo? No primeiro vídeo eu vou falar sobre sarampo, rubéola e exantema súbito, tá bom? E no outro vídeo eu vou falar dessas últimas 3 aqui. Eu decidi fazer isso porque senão o vídeo vai ficar muito largo, beleza? Então vamos lá, né? Eu não sei se vocês gostam dessa série aí. Eu particularmente assisti completa, mas gostei muito não. Brincadeiras à parte, eu vou começar contigo aqui, certo? Bom, iniciando de sarampo, né? O clássico sarampo, eu quero que você bote uma característica na tua cabeça aqui agora, que é o quê? Você vai mudar o nome de sarampo para paramorpo. E eu separei dessa forma aqui, ó, certo? Porque essas três junções aqui de pá, o rá e o mor, eles vão te guiar com as características clínicas e epidemiológicas do sarampo. Porque veja bem, se a gente fala do agente etiológico do sarampo, você usa o pá. O pá de paramixovírus, certo? Então é um paramixovírus. A gente está dentro, vírus, eu botei, ó, vírus, é um U aqui, tá? Paramixovírus, então a gente está frente a um vírus. Se a gente fala do quadro clínico, você tem que lembrar que se a gente trata de doenças exantemáticas, a gente tem, na maioria das vezes, o que são 2 tempos, que é o tempo do período prodrômico e o tempo do período exantemático, certo? E já eu vou te detalhar um pouco mais. Você tem que lembrar que aqui, certo, no período prodrômico do sarampo, nós temos uma característica muito importante que é o quadro de febre. A febre aqui, ela é bem alta, certo? Então o paciente apresenta febre muito alta. O que é muito alta? 39 graus e meio, certo? Pode bater até 40. Outra coisa que ele vai apresentar é o quadro de conjuntivite bilateral, certo? Ele apresenta um quadro de conjuntivite bilateral viral, ou seja, não tem presença de pus aí, tá certo? Não que o pus é característico de infecção viral, mas é só para você diferenciar aqui, beleza? Outra característica que você pode apresentar ao paciente é tosse, né? É um quadro respiratório, então ele pode apresentar tosse, tá bom? E tem o pulo do gato aqui, certo? No período prodrômico, é que você vai solicitar observar a cavidade oral do paciente, tá bom? Que é pediátrico, e ele vai apresentar essas manchinhas aí, ó, que já deve estar saltando na tua cabeça o que é, né? Que são as manchas de Koplik, né? As manchas de Koplik, tá bom? Isso é característico, certo? Pode-se dizer que é patognomônico de sarampo, beleza? Então, se contém essas manchinhas aqui, você já aumenta a sua probabilidade aí, certo? Depois desse quadro, depois que esse quadro esfria, certo? A gente tem o período do exantema, certo? E o exantema, você volta lá para o nome do paramorpo. Agora tu vai pegar o mor e vai pegar o rá, que é exantema morbiliforme, mor de morbiliforme, e o rá é de retroauricular. Ou seja, é um exantema morbiliforme, que inicia a nível retroauricular e depois descende para o tronco, beleza? Descende para tronco. Aí, ó. E aí tu vai observar o paciente desse jeito aí, ó. Certo? O que você tem que ter cuidado aqui? Que o paciente que está com sarampo, mesmo
ele já no período da lesão exantemática, certo? Do exantema, certo? Ele ainda pode transmitir o vírus, certo? Então você vai ter que manter o paciente aí em isolamento respiratório, pelo menos por 3 a 4 dias depois da exposição, beleza? Então é só para ficar ligado no detalhe. Então lembra lá, né? Para morpo, né? Morpo de morbiliforme, que inicia retroauricular e descende para o tronco, certo? E o PA é de paramixovírus, beleza? O próximo passo é a conduta. A conduta aqui no sarampo, certo? Ela é uma conduta bem tranquila. Você tem que entender que não tem um tratamento específico. Então, a primeira coisa que você vai fazer é justamente explicar, certo? Você vai explicar para a mãe. Você vai explicar o que para a mãe? Você vai explicar que o filho dela não vai ficar internado, dependendo também do estado geral dele, você pode botar ele em observação, certo? Mas geralmente ele não ficará internado, certo? Você vai explicar para ela o diagnóstico, você vai dizer que, e o agente etiológico, né? Você vai dizer que a gente está frente à doença do sarampo, certo? Você vai dizer que é uma infecção viral, tá bom? E que a segunda coisa é que não tem tratamento específico. Apesar de que eu vou falar para ti sobre a vitamina A, mas não é exatamente um tratamento específico para a cura do sarampo aqui, certo? Lembra lá, cara, que só um detalhe a mais aqui para ti, certo? É que sempre você tem que solicitar a caderneta da criança. Na caderneta da criança, você vai observar que lá vai ter o calendário vacinal dele, você vai ver o calendário vacinal dessa criança, como é que tá, certo? Lembra que a vacina aqui é a tríplice, né? A tríplice viral, né? Que é sarampo, rubéola e parotidite ou cachumba, né? Então são essas três aqui, você tem que ver lá se está completo o calendário vacinal dele ou não, beleza? Além disso, tem que perguntar se tem irmãos e tal, certo? Bom, mas é só para você ter ideia aqui. Então não tem tratamento específico. O que você vai fazer é solicitar isolamento respiratório, certo? Por 4 dias, ou seja, após 4 dias a exposição, certo? Você vai solicitar isso. O quarto ponto é justamente o tratamento de suporte, certo? Tratamento de suporte, você vai indicar repouso para essa criança, repouso. Você vai indicar também a alimentação, né? Alimentação normal, para que siga com essa alimentação, certo? Você vai indicar hidratação profusa, ou seja, você vai indicar hidratação via oral mesmo, certo? Para essa criança. E você vai dar medicações sintomáticas. Pô, se ela não tiver alergia a nenhuma medicação e ela tiver febre, eu tenho que dar um antitérmico. O antitérmico que a gente mais usa é a dipirona. Caso ela tenha alergia, a gente pode indicar o paracetamol, beleza? Bom, vou dar um analgésico para ele também, né? Que a dipirona também é analgésica, paracetamol também, beleza? E no mais, se ele tiver qualquer outro sintoma, né? Se ele estiver vomitando aí também, eu posso dar um antiemético para ele, tá certo? Dependendo também como é o quadro clínico do paciente, certo? Quinto passo é você indicar a utilização de vitamina A. A vitamina A, ela é administrada via oral na dose de 200 mil UI, certo? São em 2 doses. Toma uma no primeiro dia e uma no segundo dia, tá certo? Então você tem que indicar. A vitamina A, ela tem uma funcionalidade aqui de diminuir a duração do tempo de clínica do sarampo e ele também diminui a probabilidade de complicações. Portanto, diminui também o que é morbimortalidade, certo? O sexto passo é você indicar a realização de notificação compulsória, certo? Você tem que fazer isso. O sétimo passo, eu vou exacerbar um pouco aqui para abrir tua mente, certo? Você vai agendar retorno para paciente, certo? Retorno, considere aqui que é retorno, agendar retorno. Você vai explicar sinais de gravidade, se a criança chegar a perder consciência, se ela vomitar demais, se ela tiver dificuldade respiratória,
certo? Se a febre dela piorar, se os sintomas dela piorarem, certo? Aí você indica que a paciente retorne ao centro, certo? Para que seja feito o controle dessa criança, beleza? E aí, no final das contas, né, eu vou exacerbar aqui contigo, você pergunta se a paciente tem dúvidas sobre alguma coisa, certo? Sobre o tratamento, quantos dias, tal, beleza? E obviamente que sempre vou exacerbar aqui caderneta da criança, né? Você vai pedir aí que a paciente siga com o seu filho, né, a realização do calendário vacinal dele, beleza? Então, de sarampo é basicamente isso, mas eu vou te dar um a mais. Porque se uma pessoa, se a criança chega com sarampo e as pessoas tiveram contato com ela, eu vou ter que fazer uma profilaxia pós-exposição. Essa profilaxia pós-exposição, ela tem indicações, tá? Não é para qualquer pessoa, não. Então, ela tem indicações que vão ser quem? As indicações dela, certo? Vão ser justamente, na verdade, primeira coisa, como é que você faz, né? Essa profilaxia pós-exposição. Primeira coisa que você vai ter é a vacina de bloqueio, certo? A vacina de bloqueio não confunde, porque ela não entra no calendário vacinal, ela é somente uma vacina para evitar aí, certo, o desenvolvimento, ou pelo menos para diminuir os sintomas do paciente depois, certo? Evitar complicações, tá certo? Mas a vacina de bloqueio, ela não entra no calendário vacinal. Se a pessoa não foi vacinada, a vacina de bloqueio não conta como uma primeira, uma segunda vacina. Tem que completar o calendário vacinal mesmo, tá? E você pode utilizar a imunoglobulina, beleza? A imunoglobulina. Na vacina de bloqueio, você vai indicar até 72 horas pós contágio, né? Contato, certo? E você tem que indicar para maiores de 6 meses e competentes, certo? Imunocompetentes, tá bom? Eles não podem ser imunodeprimidos. E, poxa, tu já tem, se essas aqui são as indicações, as contraindicações já é o contrário, certo? A imunoglobulina, então você vai para a imunoglobulina, né? Ela vai ser administrada até 6 dias, certo? Após o contato, e o grande detalhe dela são as indicações. As indicações da imunoglobulina são 3. Você bota assim, ó, IG menor a 6, certo? IG menor a 6. I de imunodeprimidos, certo? Ó, aqui era imunocompetente, aqui é imunodeprimido. G de gestante, certo? Gestante. E menos 6 de menor a 6 meses, beleza? Então você bota o IG6, bota o menorzinho aqui no 6, ó. Menor a 6 meses, você indica a imunoglobulina aí para o paciente, beleza? Então, de sarampo, é isso daqui que tu tem que saber, tá bom? De forma resumida também, tá? Não vão brigar aí, dizer, faltou muita coisa. Isso aqui é um resumão, né? Para você ter aí as suas armas aí para jogar na hora de solucionar um caso clínico, certo? Bom, na rubéola eu não vou fazer tão diferente assim, certo? Mas a gente vai também modificar o nome da rubéola para tobéola. Ó, o tó e o LA aqui, ó. Por quê? Porque a clássica é o quê? O agente etiológico, ele é um toga vírus. É o toga vírus, beleza? O agente etiológico é o toga vírus. Se você for pular aqui, certo? A gente vai imaginar aqui no quadro clínico o período prodrômico também, que é onde o paciente ele vai apresentar, certo? Aqui o febre também, só que já é uma febre baixa, certo? Ele não apresenta conjuntivite, ele pode apresentar um quadro de tosse também, mas ele tem uma característica que nesse período prodrômico, que aí você vai utilizar o lá, que é a linfoadenomegalia,
certo? Retroauricular, occipital e cervical, certo? O nome disso aqui é sinal de Theodor, assim, ó, Theodor, certo? Tá feiozão aí, mas é para você entender, certo? Então esse é o sinal do Theodor aí, certo? Ficou no meio aqui, mas eu acho que dá para entender aí, certo? A parte das saiu aqui, vou voltar. Na parte das exantemáticas, na parte da lesão do exantema, certo? Então o prodrômico aqui, ó, lembra lá do Theodor, né? Que é o lá, que é a linfadenomegalia retroauricular, occipital, certo? E cervical, se chama sinal de Theodor, certo? Guarda isso porque isso é característico aqui na rubéola. E se no quadro clínico lá tem, você já pode dizer que o quadro é de rubéola, certo? Aqui no exantema, no próprio período prodrômico, na verdade, você também pode apresentar outra alteração, que é essa alteração aqui, ó, certo? Isso aqui se chama sinal de Forchheimer, né? É o eu acho que é com 2 Hs, Forchheimer, assim, ó, que são essas petequias aqui, se você observar, ó, a nível do palato mole da criança, certo? Então você vai observar, isso aqui não é patognomônico, mas é característico, certo? Então se a criança estiver evoluindo aí, principalmente caderneta de vacinação incompleta, né, e tudo, certo? Você observar isso daqui, pode ser que seja rubéola, tá certo? Tem a característica do exantema, né? Que aqui é um exantema maculopapular, certo? Maculopapular. Não tem uma característica em específico, não. Aí dá em tronco, né? Nas zonas de tronco. Ele é bem menos exacerbado, ó, dá em membros também, se você observar aqui, certo? O grande detalhe aqui também, cara, nessa parte do Forchheimer aqui, é ficar ligado com abuso sexual, tá? É outra coisa, é outro extremo, tá? Não tem nada a ver com coisa infecciosa, com doença infecciosa, mas o abuso sexual, a criança, ela apresenta essas petequiazinhas aqui no palato mole, beleza? Então era só para você ficar ligado aí. Lembra do tobel, então, que é o toga vírus, né? O toga vírus aí, e o lá de linfoadenomegalia, adenomegalia. E aí os locais, que é o sinal de Theodor aqui, né? Retroauricular, occipital e cervical, beleza? Você vai ter essas 3 características aí. A conduta na rubéola, primeira coisa, é que não tem tratamento específico. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai explicar para a mãe. Então bota lá, eu explico para a mãe o diagnóstico, qual o vírus que causa, certo? E que não tem tratamento específico, tá certo? Segunda coisa que você vai fazer é o tratamento de suporte, tá beleza? Tratamento de suporte, mesma coisa que eu falei lá atrás, né? Você vai indicar repouso para o paciente, você vai indicar aqui, ó, repouso, alimentação via oral mesmo, você vai indicar hidratação, certo? E você vai passar os sintomáticos para ele, né? Sintomáticos aí, ó. Aí você, se ele tiver febre, você vai dar um antipirético. Se ele tiver com tosse, você vai auxiliar ele lá com os mucolíticos, né? Se ele tiver muco também, né? Na verdade, você vai indicar aqui também para febre, como eu falei, né? O antitérmico analgésico também para o paciente, beleza? O outro ponto também, e muito importante aqui, certo? É a notificação compulsória, certo? Compulsória. Cuidado que também, né, a questão do retornar à unidade básica de saúde, certo? Para avaliar, explicar os sinais de alarme, tudo aquilo que eu falei em sarampo, repete aqui, certo? E tem mais um grande detalhe, que é o contato com gestantes, né? Com a rubéola aí, tem que ter, tem que ter cuidado com o contato com gestantes, certo? Mas de rubéola, em geral, é isso mesmo que você tem que saber, principalmente aquelas características clínicas e qual a conduta você tem que seguir, certo? No exantema súbito, cara, não tem nomezinho não. O exantema súbito, ele se chama de roséola também, certo?
Antes era chamado de roséola, algumas literaturas ainda tratam assim, certo? Então guarda aí. Mas o exantema súbito, ele se autoexplica. Porque é um paciente, ó, é facinho de entender. É um paciente que teve um quadro de febre, uma febre bem elevada, certo? E que ela desapareceu de forma súbita. Ou seja, a gente diz que desapareceu em crise, né? Ou seja, tinha um febrão e desapareceu. Aí logo depois disso, a criança ficou tudo bem, mas ela apresentou o exantema. E tem uma característica desse exantema que é basicamente, ou seja, é um exantema macropapular, certo? Maculopapular, que apresenta a nível de tronco, tá bom? Geralmente acontece com crianças mais novinhas mesmo, tá? O agente infeccioso aqui, a gente vai falar do herpes vírus 6 e 7. Então, o que tem que entender, né? Que a maioria dos adultos, se não quase todos os adultos, nós adultos, né, nós temos esse vírus aqui, certo, no nosso corpo, que a gente pode ter sido infectado alguma vez aí, certo? Nós temos ele no nosso corpo e ele se manifesta através da saliva. Aí o adulto vai lá, dá um beijinho na criança, né? A gente odeia que isso aconteça, mas vai lá, fica beijando na criança, tal, e a criança depois evolui com febre desse jeito aqui, né? Então é só para você entender o mecanismo de transmissão dele também, que isso pode entrar até na tua conduta, como evitar. Você explica para os pais, olha, não leva mal, mas evita os beijinhos aí no filho, você mesmo, né? Esses excessos aí, com contato de saliva e tal, isso não é falta de amor, isso é cuidado com o seu filho, certo? Mas, no mais, né, é isso daqui mesmo. Então, o quadro clínico no período prodrômico, ele vai apresentar um febrão elevado, que a gente chama febre em crise, certo? Em crise de quê? Em crise de desaparecimento, certo? Então, vem um febrão, a mãe vai te dizer, pô, ele teve um febrão e esse febrão desapareceu e depois a criança apareceu desse jeito, com esse exantema a nível de tórax, ó, a nível de tórax, e ela tá bem zona, cara, ela tá com uns bracinhos na cabeça aí, né? Mas ela tá bem zona, ó. Tá hidratada, tá corada, certo? Tá normal, certo? Então o bebê tá normal, ele só tá com exantema. O que a gente tem que fazer aqui? A conduta é esperar. Pronto. Tranquiliza a mãe, explica a mãe, certo? O que aconteceu, o que é o quadro. Se ele ainda tiver com febrinha, você passa lá o antitérmico para ele, certo? E fica tranquilo com isso, é só tranquilizar a mãe e agendar retorno, acompanhar, beleza? Bom, se eu for te dar só uma cereja do bolo aqui, certo? Sobre o exantema súbito, crianças menor ou igual a 6 meses, elas não desenvolvem o exantema súbito porque elas ainda contêm anticorpos maternos circulantes, certo? Então elas chegam a não desenvolver. Então, se tu pega um caso clínico de uma criança que tem menor ou igual a 6 meses e você suspeita de exantema súbito, tenta descartar outras possibilidades antes de pensar nele, beleza? Só para você ter ideia aí. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar, certo? Dessas três doenças exantemáticas, a gente falou de sarampo, de rubéola e de exantema súbito. Eu vou, em outro vídeo, tratar de mais 3 dessas aqui para fechar as doenças exantemáticas, tá? Se você gostou desse vídeo, divulga aí pra galera, tá? Vou botar uma carinha feliz aqui, que tá meio feioso, certo? Tem até um cabelinho dessa vez, ó. E valeu, um beijão e